Olá, queridos alunos do Estado de Rondônia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e hoje vamos estar trabalhando uma aula que, querendo ou não, essa aula ela já vai estar direcionando vocês para o fim da unidade 2. Então, logo mais nós teremos as nossas revisões para as avaliações. Então, não percam tempo. Comecem a estudar, se dediquem para que vocês possam obter um ótimo resultado, um ótimo empenho nas nossas avaliações. Pessoal, e para a aula de hoje, a nossa aula 22, temos o seguinte conteúdo, o nosso objeto de conhecimento gira em torno do seguinte tema, olha só. Pensadores pré-renascentistas. Pessoal, olha só. Quando a gente fala pensadores pré-renascentistas, é porque eles estão ali, na Idade Média, período medieval, mas o pensamento desses filósofos que nós vamos trabalhar hoje, eles são filósofos medievais, mas o pensamento deles está além da era deles. Já vai ser um pensamento que vai desenvolver a filosofia moderna. Então, diante disso, esses pensadores vivem no período medieval, mas a cabeça deles, querendo ou não, o pensamento deles, na verdade, vai influenciar muito o desenvolvimento da filosofia moderna. Então, eles são considerados filósofos pré-renascentistas que darão pontapé inicial para o Renascimento e a partir do Renascimento teremos a modernidade. Vamos ver quem são eles? Guilherme de Ockham, Dante Alighieri e Marcílio de Pádua. São esses os filósofos que iremos ver durante a aula. E as habilidades de hoje temos articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos com as ciências naturais, artes e outras produções culturais. Além disso, compreender a busca da verdade a partir da fé, daquilo que, como eu falei, eles ainda estavam dentro de um período medieval, então essa questão da fé ainda prevalece, mas nós vamos ver que a fé ela vai ter ela vai ser repaginada a partir dos ideais deles. Vamos ver então lá? Pensadores pré-renascentistas. Temos aqui então Guilherme de Ockham, 1285 a 1347. Dante Alighieri, 1265 a 1321. E Marcílio de Pádua, 1275 a 1343. Então, a nossa aula de hoje gira em torno do pensamento desses três filósofos, que diz o seguinte: os filósofos teóricos do final da Idade Média, eles estão no fim da Idade Média, eles são considerados pré-renascentistas. Eles elaboraram novas ideias que deram início a uma lenta, olha só, e também profunda transformação no sentido de valorizar o poder do Estado, olha só, valorizar o poder do Estado como oposição do poder pontifício. Pessoal, poder do Estado, valorizar o poder do Estado. Quem era o governante na Idade Média? Em sua grande maioria, o rei. O rei governava segundo os princípios do poder da igreja. Então, a igreja, ela desempenhava um poder. A igreja, no caso aqui, o Papa, os bispos, os clérigos, eram os representantes de Deus na terra. Então, lá na Idade Média, o rei, que ele tinha um governo temporal, ou seja, que tinha um início, mas também tinha um fim,
Então, o reinado deles era somente por um breve período. E futuramente o futuro rei seria o seu filho, um príncipe, que se casaria e herdaria futuramente o império. Só que, no entanto, o rei, ele governava seguindo os princípios da igreja, aquilo que Deus determinava lá nas Escrituras Sagradas. Esses novos filósofos pré-renascentistas, eles querem de uma certa forma acabar com isso, que a igreja ela não tenha mais um poder sobre o Estado. Então, os filósofos pré-renascentistas já pensavam de uma certa forma da qual o rei teria um governo autônomo sem necessitar das orientações da igreja. Seria aquilo que nós chamamos hoje de um governo laico. As teorias de Dante Alighieri e Marcílio de Pádua, elas ganharam um destaque na Itália. Tais teorias, elas sofreram influência da situação especial da Itália, que ela estava dividida em inúmeros pequenos estados independentes. Pessoal, naquela época, como a gente está vendo aí nos slides, a Itália ela não tinha uma única forma de governo. Ela tinha várias formas de governo. Vamos pensar hoje Brasil. Naquela época era Itália, mas vamos tentar imaginar Brasil hoje. Vivendo aquele período medieval. Vamos tentar imaginar o Brasil no período medieval. Temos os diversos estados da nossa nação. Vocês conseguem imaginar Brasil? Vamos supor, hoje, século 21. Nós vivemos um regime democrático em nosso país, uma democracia. Mas vamos supor que todos os estados eles fossem autônomos. Hoje, Brasil, século 21, todos os estados dependem de Brasília. Brasília é a cúpula da política. Os políticos, em sua grande maioria, estão lá em Brasília. Então, todos os recursos destinados aos estados vêm de lá. Vamos tentar imaginar um país como o nosso Brasil, que nem a Itália, lá naquele período, onde cada estado governava-se de forma autônoma. Nenhum estado dependia do outro. Cada um tinha a sua própria forma de governo. Era assim a Itália naquela época. Então, não havia uma única forma de governo, eram vários reinados, várias formas de governo, e cada reinado ele governava-se segundo aquilo que cada imperador achava correto, que os reis achavam correto. E isso fez com que a Itália entrasse em conflito. Aquilo que nós chamamos hoje de Renascimento começasse a sofrer um conflito devido a isso, porque a igreja exercia um forte poder sobre os estados e, ao mesmo tempo, os estados eles queriam mais autonomia, não queriam mais depender da igreja. Ou seja, se Deus me deu o livre-arbítrio para que eu escolha a forma como eu quero agir, eu posso muito bem jogar isso para o âmbito da política e da qual o Estado não dependeria mais da igreja e das escrituras sagradas para se basear. Se o homem é um ser dotado de razão, nós, seres humanos, poderíamos construir leis, e essas leis não são aquelas da igreja, que a igreja propõe. Nós, enquanto seres humanos, enquanto seres racionais, podemos criar leis autônomas, das quais essas leis vão governar a nós mesmos. E essas leis, como eu já falei, não precisariam ser ditadas pela igreja. Então, era uma forma de governo autônoma. Isso é o renascimento, é o renascer de uma nova era, de um novo jeito de viver a vida. Então, se a gente voltar lá para o slide, nós poderemos
identificar o seguinte: as teorias de Dante Alighieri e Marcílio de Pádua, elas vão influenciar especialmente a Itália, que estava dividida em inúmeros pequenos estados independentes, que até 1250 esses estados estiveram sob a tutela dos imperadores alemães. E isso gerou conflito entre a igreja e o Estado. Então, haviam os queljos, os partidários do Papa, aqueles que lutavam pela igreja, e os gibelinos, que eram os partidários do imperador. Enquanto esses daqui lutavam para a igreja manter-se predominante, os gibelinos já lutavam a favor do imperador para que o rei, para que a forma de governo do rei não dependesse mais da igreja. Então, Estado e igreja começaram a romper os seus laços. Então, a igreja vai governar segundo os princípios da igreja, levar as pessoas, as almas para Deus, e o Estado, por sua vez, vai governar seguindo os princípios da vida terrena. Então, temos aqui a dimensão na igreja, temos a dimensão espiritual e aqui temos a dimensão temporária. Então, com isso, há uma separação, uma ruptura entre o Estado e a igreja. E em defesa a essa oposição, há de considerar o seguinte: mesmo que considere a comunidade política algo natural, como dizia Aristóteles e Tomás de Aquino, e mesmo que se considere que a comunidade política é obra da razão, como diziam Platão e Cícero, e teólogos como Guilherme de Ockham, que nós vamos já ver, a finalidade suprema do poder político não é estritamente terrena ou temporal, mas espiritual. Então aqui está o embate. A finalidade suprema do poder político não é estritamente algo terreno ou temporal, passageiro, mas sim no plano espiritual, eterno. Então, enquanto aqui no plano espiritual nós temos a igreja, aqui no plano terreno ou temporal temos aqui a igreja e aqui temos o Estado. Então a luta entre o poder terreno temporal e o poder espiritual, da qual o poder espiritual queria manter-se no poder. Mas a mentalidade das pessoas, ela já foi começando a mudar. É possível haver um Estado sem que ele seja governado pela igreja, que a igreja venha a ditar as regras de como se deve governar? Então lá, esses filósofos pré-renascentistas já começaram a pensar uma sociedade em que a igreja cuidaria somente da vida espiritual, enquanto o governante cuidaria daquilo que hoje nós chamamos da vida política das pessoas, da vida pública. A igreja cuidava da espiritualidade e o governante cuidaria dos povos enquanto pessoas que vivem em uma sociedade. Então começa aí a ruptura entre o Estado e a igreja, mas que a igreja não aceitava tal ruptura. Então houve um embate forte para que a igreja se mantesse no poder, enquanto outros não queriam mais que ela assumisse o poder. Vamos continuar lá no slide para a gente dar continuidade? Então, olha só. Vamos ver agora o pensamento de Guilherme de Ockham. Na Inglaterra, ele, como um frade franciscano e teólogo, recorreu às escrituras e à patrística que nós já vimos para criticar a indevida, olha só, ele faz crítica à indevida ingerência da igreja nas leis civis. Então, para Guilherme de Ockham, a igreja ela não poderia mais ficar
como a gente diz hoje, dando pitaco nas leis civis. Então vamos criar uma sociedade, que ele já pensava dessa forma, da qual a igreja ela tinha que exercer o seu papel espiritual e as leis civis eram de responsabilidade do Estado. Então, para Ockham, a igreja ela não poderia mais interferir nas leis civis. O conjunto desses fatos e teorias concorreu para a valorização dos poderes seculares, fortalecendo a soberania do Estado, noção que surgiria no centro da formação das monarquias nacionais, a ser levada a efeito já na Idade Moderna. Esse pensamento aqui se tornou forte na Idade Moderna, pela aliança entre burguesia e os reis. Para Guilherme de Ockham, a fé não pode fazer conhecer de maneira clara e inequívoca as suas verdades. Então ele vai tratar de certos conceitos relacionados à fé. A fé não pode fazer conhecer de maneira clara e inequívoca as suas verdades. Ponto 1 que ele destaca: a fé não pode apresentar argumentos que possam ser demonstrados. Isso fica a critério da filosofia. A fé não. A fé ela não pode apresentar argumentos que possam ser demonstrados. A filosofia pode. Ponto 2. A verdade manifestada por Deus. A verdade manifestada por Deus não pertence ao mundo racional. A verdade manifestada por Deus pertence a quê? A fé. Ao mundo racional, não. Ponto 3 que ele destaca: a filosofia não pode se submeter à teologia, porque a teologia não é uma ciência, mas uma série de afirmações e sentenças que não se relacionam lógica e racionalmente. A teologia, ela se baseia na fé. Quarto ponto que ele destaca: o que une as afirmações da teologia é a fé, não a razão. Então, a razão ela é algo propriamente da filosofia. A fé, por sua vez, é propriamente da teologia. E então, com isso aqui, também começa a surgir a separação entre filosofia e teologia. A teologia, ela vai cuidar do campo teológico, das escrituras sagradas, das revelações de Deus, e a filosofia, ela vai se ocupar do campo racional, ou seja, das descobertas científicas do homem, das descobertas filosóficas dotadas da razão. Então aqui, além de haver a ruptura entre o Estado e a Igreja, começa a surgir também a ruptura entre a filosofia e a teologia. O campo teológico, ele não pertence mais ao campo filosófico, e o campo filosófico não pertence mais ao campo teológico. A fé, ela vai cuidar daquilo que é sobrenatural, daquilo que é divino. A filosofia, ela já vai se ocupar com o campo racional, com o campo da qual nós podemos chegar a uma verdade, só que essa verdade não é mais uma verdade teológica, mas agora é uma verdade racional, da qual eu, enquanto ser racional, enquanto um filósofo, posso chegar a uma verdade fundamentada dentro de princípios racionais. Então aqui já começa a haver um indício de separação entre Estado e Igreja, filosofia e teologia. Vamos voltar lá ao texto. Então, diante disso, a razão também não pode proporcionar, olha só, também não pode proporcionar
assistência e apoio para a fé, pois as coisas divinas, a razão é ineficaz. Então, aqui está se confirmando aquilo que eu acabei de falar, a separação entre filosofia e teologia. E nesse sentido, somente a fé consegue esclarecer assuntos da revelação divina. O entendimento da revelação divina vai além da capacidade humana e, portanto, não é racionalmente compreensível. Já que não podemos compreender Deus de forma racional, vamos deixar à teologia essa explicação sobre Deus. Os conhecimentos sobre Deus vamos deixar sob responsabilidade da teologia. Os conhecimentos humanos, os conhecimentos científicos, filosóficos, é possível. Já que esses conhecimentos são possíveis, a nossa racionalidade, então o conhecimento humano, ele pertence agora à filosofia, às ciências. Então, aqui temos de vez a separação, filosofia e teologia. Então, a razão humana, ela trabalha em um território diverso e diferente do território da fé. O território da fé, ela fica no plano espiritual e o território da razão humana vai trabalhar aquilo que é possível de conhecimento a partir da nossa razão e dos nossos sentidos. Eu agora vou me utilizar da razão e dos sentidos para obter o conhecimento humano. O conhecimento divino fica sob responsabilidade da igreja. Vamos voltar lá então? O mundo, olha só, o mundo, no pensamento de Guilherme de Ockham, é a soma das diversas partes que acabaram fazendo o todo. Olha só, o mundo é a soma das diversas partes que acabaram fazendo o todo. Mas essas partes não têm entre si uma ligação ou uma ordenação necessária. O mundo é constituído de que forma, pessoal? Vamos pensar o mundo hoje. Ele é constituído de diversas partes, não é? Homens, animais, naturezas, formações geológicas, oceanos, mares, rios, vida, morte. Então, o mundo, de acordo com aquilo que Guilherme de Ockham fala, ele é constituído de diversas partes. Temos a vida, temos a morte, temos natureza, temos terra, temos água, temos fogo, temos calor, temos frio. Então, o mundo ele é constituído de diversas partes. E essas diversas partes, elas formam o todo, mas cada uma ela tem uma função, elas são separadas, mas juntas formam o todo. E para Guilherme de Ockham, cada uma ela tem uma função, cada parte ela tem uma função e essas funções elas formam um conjunto, o todo, o mundo. Vamos voltar lá então para ver esse pensamento dele. Essas diversas partes individuais são o objeto da ciência. A ciência ela vai conhecer o mundo, porque o mundo ele é compreensível. O universo é composto por um conjunto de elementos divididos, isolados e eventuais. Mas juntando esses elementos, eles formam o todo, o universo, o mundo. Cadê? Aqui o mundo. Então, Guilherme de Ockham pensa dessa forma. O universo ele é composto por um conjunto de elementos divididos, isolados e eventuais, mas que cada um, na sua função, forma o todo. O conhecimento, ele baseia-se no mundo empírico e individual. Pessoal, empirismo
é uma doutrina, uma corrente filosófica que vocês vão ver a partir do segundo ano. Nós vamos adentrar melhor no empirismo. Mas já adiantando para vocês, o empirismo é uma corrente filosófica que afirma que a principal fonte do conhecimento humano são os sentidos. É eu observar o mundo e, a partir dos meus sentidos, mandar informações para a minha razão de que aquilo é um conhecimento. Então, de acordo com o pensamento de Ockham, nós vamos nos utilizar dos sentidos para conhecer o mundo. Então, o conhecimento empírico, ele é baseado nos sentidos, nas experiências que nós vivemos em nosso dia a dia, ok? Vamos lá, então? A navalha de Ockham. Pessoal, navalha de Ockham é atribuído a Guilherme de Ockham, da qual diz o seguinte: a navalha de Ockham exclui do conhecimento possível o conhecimento metafísico. Metafísico é, de acordo com a filosofia, meta significa além, aquilo que está além da física, da matéria. Então, a metafísica, naquele momento, pertencia à teologia. Então, a navalha de Ockham exclui o conhecimento possível, exclui do conhecimento possível o conhecimento metafísico, porque o metafísico estaria além do plano físico. E esse conhecimento metafísico, ele não pode ser compreendido através de um conhecimento empírico. Somente podemos conhecer o que podemos experimentar. A experiência, ela é um conhecimento empírico. Entre outros termos, a navalha de Ockham diz o seguinte, que entre duas teorias que explicam o mesmo fenômeno, devemos escolher sempre o mais simples. Se eu tenho duas teorias, ambas vão explicar a mesma coisa. Uma teoria percorre um caminho mais complexo. Vamos, por exemplo, pegar a metafísica. A metafísica, ela percorre um caminho mais complexo e a resposta dela será semelhante a uma ciência, a um caminho que nós percorremos de uma forma mais simples, nos baseando pelos sentidos, pelas experiências, e chegamos à mesma resposta. Então, a navalha de Ockham diz o seguinte: se nós temos duas teorias que nos levam ao mesmo caminho, vamos eliminar a mais difícil e vamos ficar com a mais fácil, porque a mais fácil, ela tem uma explicação mais racional para a gente. É mais fácil de compreender ela, partindo de um princípio racional. Então, essa é a navalha de Ockham. Se temos duas teorias, vamos ficar com aquela que é mais simples, pois ambas apresentam a mesma coisa, os mesmos resultados, só que partem por caminhos diferentes. Então, vamos ficar com aquela que nos explica algo que é mais fácil para a compreensão humana, certo? Vamos lá então para o texto. Para ele, para Guilherme de Ockham, a explicação mais simples é aquela que é mostrada pela experiência. Vamos então, agora nesse momento, para Dante Alighieri, poeta italiano, autor de A Divina Comédia, e ele também escreveu A Monarquia, obra em que introduz teses naturalistas e propõe, olha só, Alighieri escreve obras, introduz teses naturalistas em suas obras, onde ele vai propor a eliminação do papel mediador do Papa. Ou seja, é como se eu quisesse dizer para vocês, o Papa, ele deve cuidar dos afazeres da igreja, daquilo que pertence à igreja. Então, vamos eliminar o papel do Papa dentro daquilo que pertence ao governante, ao rei, ao monarca. Então, o Papa governa segundo os princípios da igreja, ele governa a igreja segundo os princípios determinados por Deus,
E enquanto o rei, enquanto governante, governa os súditos, a população, seguindo os princípios da racionalidade. Então, surge aí os indícios daquilo que é hoje uma visão de Estado, um Estado laico, sem estar ligado a nenhuma forma, a não ter nenhuma ligação com nenhuma igreja. Estado laico é isso, um Estado criar leis, um Estado que vai criar leis, que vai redigir documentos, das quais os governados não serão governados seguindo nenhum princípio de uma igreja, até porque nos dias de hoje temos várias igrejas, temos a igreja cristã, ortodoxa, temos o budismo, temos o islamismo, temos a Umbanda e tantas outras denominações religiosas. Então, se o Estado fosse basear somente em uma, ele vai estar ferindo os princípios de outras religiões. Então, hoje em dia, nosso Estado é laico, ele cria leis sem que essas leis estejam voltadas a nenhum princípio religioso para não ferir nenhuma outra denominação religiosa, ok? Vamos lá então, continuando. Segundo Alighieri, Deus, Criador da natureza, nos dotou de livre raciocínio e vontade, e isso nos permite a perfeita condução do Estado. Dentro da carreira política, ele voltou-se para a política, militando ao lado dos guelfos moderados, os chamados brancos, que eram contrários às ambições do papado de dominar Florença. Florença ela pertence à Itália. Então, a igreja queria dominar também a Itália, Florença. Então, diante disso, ele chegou a ser conselheiro e membro do Colégio dos Priores, onde desempenhou funções de destaque. Então, Alighieri, ele teve uma vida política também. Também temos os poemas de Dante Alighieri. Entre 1304 e 1307, ele escreveu obras, O Segundo Convívio, concebido como um banquete do saber, em 15 livros nos quais ele fez o comentário de 14 canções filosóficas. Em outra obra, De Vulgario Eloquência, sobre a fala do povo, de 1305 a 1306, ele revela o lado moderno da sua mentalidade, uma mentalidade moderna. Na obra A Divina Comédia, foi escrita durante o exílio, ele começa a escrever essa obra, uma obra-prima que tem a forma de um poema épico. Em 1317, a primeira parte de sua obra já era conhecida pelo público. A segunda obra passou a ser conhecida em 1319 e a terceira parte de sua obra após a sua morte. A obra ela é um poema alegórico em 3 partes, como acabamos de ver. A primeira parte, o inferno. Segunda parte, o purgatório. E, por fim, o paraíso. A Divina Comédia ela é composta de 100 cantos em tercetos. Cada parte desses cantos, com 33 cantos e mais uma abertura, formando um número 100. Na época, um símbolo de perfeição. O 100 era um símbolo de perfeição. Então, cada parte, a obra, ela foi dividida em 3 partes. E cada parte, ela era composta de 33 cantos, somando, dá 99. E tem mais uma de abertura, uma abertura inicial que forma o número 100. Sua estrutura é relativamente simples.
Se você já tiver a oportunidade de ler essa obra, ou quem nunca teve a oportunidade de ler essa obra, leia para vocês verem como era a poesia daquela época. Se for mais próxima do original, vocês vão ter uma certa dificuldade para compreender, mas para vocês só perceberem como é que eram as canções de épocas antigas. Então, minha recomendação, busquem essa obra, A Divina Comédia. Certinho? Vamos lá então? Vamos ver brevemente sobre o inferno de Dante. O inferno é visto como um vale profundo em forma de funil. É formado de círculos que vão se estreitando à medida que cresce a gravidade da pena dos condenados, aqueles que foram condenados ao inferno. As imagens vistas por Dante tornam-se cada vez mais sombrias, ao passo que a pessoa, que aquele que foi condenado, vai descendo ao vale infernal. O purgatório e o paraíso. Elevando-se das águas que, segundo os antigos, os gregos antigos, por exemplo, ocupavam todo o hemisfério austral, o purgatório de Dante é uma imensa montanha composta de 7 patamares, onde se punem os pecados capitais. As almas permanecem nos patamares mais ou menos dependendo do tempo, e vai depender também da gravidade do pecado. É um longo e penoso caminho até poderem chegar ao paraíso. No topo da montanha fica a divina floresta, espessa e viva do paraíso terrestre. Então essa montanha, as pessoas iam subindo a montanha, o purgatório era isso, subir a montanha até chegar ao paraíso. A Divina Comédia, ela representa um julgamento moral e político de Dante, às vezes extremamente severo, mas que simboliza ao mesmo tempo o sonho de modificar a humanidade, mostrando-lhe as verdades eternas que ele descobriu. Para Alighieri, ele também escreveu um livro sobre política na qual defende a autonomia do poder temporal, ou seja, do Estado, o que significa uma ruptura com o pensamento político medieval, da qual lá na Idade Média o Estado ele era representado também pela Igreja. Mais radical ainda é Marsilio de Pádua, que acentua novos valores desligando da tutela religiosa e fundados na vontade do povo. Então, para Marsilio de Pádua, ele vai fazer ainda mais essa separação entre Estado e Igreja. Marsilio de Pádua foi filho de um jurista e estudou artes e medicina em Pádua. Foi reitor da Universidade de Paris e em 1319 ele regressa a Paris, onde ele vai redigir O Defensor da Paz. Foi um importante e dos mais heterodoxos pensadores políticos do século XIV. Os seus argumentos erguem-se contra a autoridade papal, cuja ação considera nefasta e causadora de intranquilidade na Península Itálica. As suas posições tiveram um profundo impacto em desfavor da Igreja. Então, Marsilio de Pádua, ele lutava contra a Igreja, para que a Igreja não continuasse exercendo um domínio naquilo que agora se considerava o Estado. O Estado, ele tem que estar separado da Igreja. Não é a Igreja mais que vai determinar de que forma o Estado e as pessoas devem caminhar a sua vida. Mas agora o Estado ele vai se separar da Igreja, o Estado vai criar leis, essas leis não precisam mais estar direcionadas àquilo que a Igreja exige. Agora, o homem, enquanto ser racional,
ele pode criar leis, das quais as leis foram criadas por nós, seres humanos, partindo de um princípio racional, e essas leis vão governar a nós mesmos. Então é como se eu dissesse, eu crio leis para governar a mim mesmo. Então, Marcílio de Pádua, ele vem em defesa disso, da ruptura entre o Estado e a igreja. A igreja, ela vai se preocupar em levar as almas para Deus e o Estado vai se preocupar em dar uma vida boa àquelas pessoas que ainda estão vivas e ainda estão necessitando do apoio do Estado. Pessoal, agora nós vamos para o nosso segundo momento da aula, que é a nossa revisão.